Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos no capítulo A Importância da Água para a Agricultura. Relembrando que nós vimos um pouquinho sobre o ciclo da água, vimos que a água é um recurso natural renovável, ou seja, ele se renova por meio do ciclo da água. Vimos na aula anterior o gasto da água para a produção de alguns produtos. Lembra? A água virtual, o gasto da água virtual, que é aquele que está indiretamente atingindo, não é o que a gente gasta no momento. Por exemplo, lá o alface, durante todo o processo da agricultura, da plantação, da colheita do alface, para cada quilo de alface são gastos 250 litros. Esse foi um dos exemplos que nós vimos também. Vimos a questão de quem usa mais água, que é o setor da agropecuária. Vimos que as indústrias também têm um grande consumo, mas que o abastecimento ainda é em menor quantidade. Então, falando sobre isso, vamos ver aqui. Durante muitos anos, a agricultura foi realizada sem levar em conta os problemas causados à água. Um problema muito comum até os dias de hoje decorre do uso de agrodefensivos, como agrotóxicos e fertilizante, sem o planejamento adequado, ou seja, os agricultores utilizavam esses produtos sem ter um planejamento, um cuidado, uma atenção maior da utilização e que pode ser prejudicial à saúde humana. O nosso livro explica aqui que os agrotóxicos são produtos químicos aplicados nas plantações com o objetivo de reduzir a incidência de insetos ou plantas indesejadas. E os fertilizantes são adubos artificiais que aumentam a produtividade da plantação. E esses produtos utilizados em grande escala, ou seja, em muita quantidade, ela pode fazer mal ao ser humano, pode ser prejudicial à saúde. Continuando aqui. Quando os agrotóxicos e fertilizantes são aplicados sem planejamento, podem se acumular no solo, se carregados pela água das chuvas e contaminar os rios. Então, quando se usa em grande quantidade, ele não fica só lá na plantação, né? Na planta, no vegetal. Ele vai para o solo e aí está poluindo, contaminando aquele solo. Lembra que cai a chuva? E aí a água também pode ser drenada, vai lá para o subterrâneo, embaixo dos solos. E aí está contaminando os rios, porque a água que vai por baixo, que atinge o subterrâneo, ela também desemboca em alguns rios. Além disso, outro problema está relacionado ao grande desperdício de água, principalmente pelo uso de técnicas de irrigação. A irrigação é o quê? É o fornecimento controlado de água para as plantas. Então, o uso da técnica da irrigação inadequado. Observe a imagem de satélite a seguir em um deserto da Arábia Saudita. Vejam aí os pontinhos verdes, esses pontinhos estão representando as plantações. Olha aqui a mãozinha do mouse mostrando os pontinhos verdes. Olha lá. E toda essa plantação, essa agricultura aqui, ela é irrigada. Mas veja aqui, por exemplo, esse trechinho que eu estou apontando para vocês, tem menos plantação. Mas aqui pensa o quanto de desperdício de água. O agricultor faz o sistema da irrigação para atingir com a intenção que atinja apenas a parte da plantação. Mas olha quanta parte também que não está plantada e essa água vai indo para o solo. Ela é desperdiçada, não é utilizada para o fim da agricultura. Vamos lá. Ainda persistem outros problemas ambientais
relacionados à atividade agrícola, que precisam ser reduzidos, sendo um deles o desflorestamento. O desflorestamento é o quê? Quando retira florestas para diferentes finalidades, ou seja, desmata uma região, tira aquela floresta para utilizar para várias situações. Também como, por exemplo, na pecuária, precisa de um pasto grande para a criação do gado, então vai desflorestar, vai desmatar aquela área para a criação do gado, do boi. Então aqui também é um dos problemas, ou então vai desflorestar, como no caso da agricultura, tira toda aquela região de floresta para fazer uma plantação, por exemplo, de cana-de-açúcar, plantação de batata, plantação de café. Então, ali onde era uma área de floresta, ela é destruída, desmatada, para se tornar somente plantações, ok? O desflorestamento faz com que o solo fique exposto e com as chuvas seja facilmente carregado para dentro dos rios, geralmente gerando o processo de assoreamento, que é quando o leito de um rio se torna mais raso por causa do acúmulo de detritos. Pois então, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos, nós temos aqui o rio com toda a água aqui, ok? Aqui era um lugar de floresta. Tiraram, desmataram a floresta, choveu. Quando cai a chuva, imagina que aqui está caindo a chuva, a água vem aqui, tem a plantação para proteger o solo, a terra ali? Não tem. Então, o que acontece? É como se a gente pegasse um local que está sujo de terra, para vocês compreenderem. Joga água, o que vai acontecer com a terra que está ali? Ela vai sair, ela vai para outro lugar, ela vai descer. E aqui acontece a mesma coisa. Este solo aqui vai sair e vai indo para os rios. E aqui o rio que era fundo vai se enchendo de terra e ele vai ficar mais raso. E acontecem situações em que inclusive a água do rio chega a sumir, fica somente terra onde era água, ok? Este processo a gente chama de assoreamento. Por isso, a manutenção das matas ciliares é fundamental. Então agora nós vamos ver como que pode ser evitada essa situação do assoreamento por meio das matas ciliares. Pensando no nome, mata ciliar, o que será que remete esse nome? Lembra o que? De cílio dos nossos olhos. Os cílios dos nossos olhos, eles servem para o quê? Proteger os nossos olhos. A mata ciliar, ela também tem essa função de proteção. Olha lá, as raízes dessas matas mantêm o solo úmido e firme, evitando que o movimento das águas carregue esse solo. Então, se aqui existe a mata, vou fazer um desenho aqui, a mata, a árvore tem a raiz, né? Aqui, a raiz da árvore. Essa mata que tem toda aqui, uma grama, vamos imaginar assim. Essa mata que tem toda aqui, o que vai acontecer? O solo vai descendo com a chuva, vai vindo, chega aqui, essa raiz, essa mata que está na beira do rio vai fazer o quê? Vai, segurar o solo. Não vai deixar o solo entrar no rio e acontecer o processo do assoreamento. Então, a mata ciliar, ela vai proteger o rio. Além disso, a mata ciliar filtra a água da chuva, evitando que a enxurrada traga o solo para dentro dos rios e córregos. Observe a ilustração. Então, veja aqui o desenho que a professora vai mostrar para vocês com a mãozinha do mouse.
Então, olha lá, a água das chuvas vai levando aqui toda a terra que está solta, ó, sem proteção nenhuma, olha aqui, vai levar essa água para dentro do rio, olha aqui. Estão vendo que o rio era fundo? Olha a terra chegando, tá diminuindo a profundidade, tá fazendo o rio ficar mais raso. Isso aqui é o assoreamento. Já na segunda imagem, a gente vê o quê? A mata que está aqui em volta do rio, a chuva cai e esta mata está segurando, está protegendo o rio e não deixa com que esse solo caia aqui e aconteça o processo do assoreamento. Olha lá, as raízes da vegetação estão segurando a terra, certo, pessoal? Então, hoje nós vimos a importância da mata ciliar na proteção dos rios contra o processo do assoreamento, ok? Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos em breve em mais uma aula de geografia. Cuidem-se! Tchau!